Fala pessoal, bora comentar hoje sobre a Sanepar, que aparentemente está voltando a ficar barata e tem alguns gatilhos positivos que aparentemente o mercado não está precificando. Fora isso, também iremos fazer um pequeno comparativo da Sanepar versus a Copasa. E aparentemente uma está bem mais barata versus a outra. Então o tópico aqui do vídeo veio da sugestão do Luiz, então comenta aqui abaixo alguma dúvida ou sugestão de vídeo. Daí, recentemente a Sanepar bateu a faixa de 6,70 em setembro de 24, depois despencou, subiu forte e agora está retornando com uma queda de 20%. Então a empresa está sofrendo na cotação e a seguir iremos ver que o balanço ainda permanece muito bom. Outro ponto, os indicadores também iremos ver que estão cotados abaixo do que as suas médias e também em relação aos seus pares, e ainda tem aquele bônus do precatório que aparentemente o mercado não está precificando este ponto. Outro ponto, esse gráfico mostra que existe uma correlação negativa entre a cotação da Sanepar versus a taxa Selic. Então perceba que de 2008 até esses picos de 2013, a Sanepar subiu e neste período aconteceu uma redução nas taxas de juros. Fora isso, de 2013 até 2016, a Selic subiu de 7 ponto alguma coisa para 14,25%, e neste período a Sanepar afundou na cotação, fora que a bolsa em peso também despencou após 2015 e 2016. E depois tivemos um bom ciclo da bolsa de 2016 até 2020, naquele cenário de queda de juros, recuperação econômica, e a Sanepar entregou uma performance diferenciada. Fora isso, tivemos outra elevação de 2% da Selic para uns 13%, então neste período a Sanepar caiu. E agora, o mercado cogita uma elevação até a faixa de 15% na taxa Selic para este ano, então o mercado pode estar antecipando esta piora na taxa de juros, até porque isso tende a impactar o valuation das empresas. Porém, tem a parte boa, é que tem alguns papéis que quando acontece a elevação de juros, o balanço despenca, o lucro cai, até chegam a reportar prejuízo, deixam de pagar proventos, porém a Sanepar possui um gráfico fantástico que o seu lucro cresce praticamente ano após ano. Então perceba que de 2010 até os últimos 12 meses, praticamente só em 2020 e 2022, que o lucro caiu um pouco, fora isso, o lucro cresceu praticamente ano após ano. E de 10 anos para cá, os lucros aumentaram em 13,6% ao ano na média, o que fica sendo uma das melhores taxas de crescimento do setor, e também os lucros cresceram acima do que a inflação. Outro ponto, vimos que de tempos em tempos o mercado bate na Sanepar sem ter acontecido uma piora no resultado, então perceba a assimetria que está se formando. Em verde temos aqui o lucro e em marrom a cotação. Então perceba que em 2015 a cotação afundou e o resultado permaneceu bom. Em 2018 a cotação caiu e o lucro subiu. Já em 2021 a 2022 lucros aumentaram e a cotação despencou, e agora o mesmo fato está acontecendo com a cotação caindo e resultado quase na sua máxima histórica. Então, se a Sanepar continuar apresentando bons lucros e o mercado batendo na cotação, aparentemente a empresa estaria em um preço bem atrativo. Porém, perceba que demora tempo porque a Sanepar caiu de 2013 até 2015 e 2016 e só foi subir após 2017 e 2018. Então, se você está comprando agora achando que tudo irá disparar, então muito cuidado porque a parte de ações exige muita disciplina e paciência. Outro ponto sobre resultados recentes, vou comentar aqui por cima porque já tem vídeo completo sobre isso. Então a Sanepar segue entregando crescimento na receita, olhando para o acumulado de janeiro até setembro de 22 até janeiro a setembro de 2024. Então a receita tem crescido em uma taxa de 10% ao ano. Então esse fato está acontecendo por causa do acréscimo de ligações, os reajustes e revisões tarifárias que acontecem e também por causa do crescimento do volume faturado. Então esses três pontos acarretaram no crescimento da receita da Sanepar. Fora isso, o EBITDA da empresa também segue crescendo, lucro líquido de 1,1 bilhão de janeiro até setembro, e a parte boa é que a Sanepar possui uma margem fantástica de 22,3%. Ou seja, para cada 100 de receita, a empresa consegue gerar R$ 22,30 de lucro, o que acaba sendo uma das melhores margens do setor de saneamento. Outro ponto que acabou desagradando o mercado é que a Sanepar teve uma forte elevação nos custos que impactaram o seu EBITDA e também o seu lucro,
e perceba que os custos aumentaram em 16% versus os 9 meses do ano passado. Fora isso, outro ponto que é muito bom, que é característico nesse setor, é a forte geração de caixa, e a Sanepar gerou 2 bi de caixa de janeiro até setembro deste ano. Outra parte boa é que, apesar dos fortes investimentos, a dívida permanece controlada, com a alavancagem de apenas 1,7. Então, em um pouco mais de 1 ano e meio de geração de caixa, e considerando o que a empresa possui em caixa hoje, eles conseguiriam quitar toda a sua dívida, o que acaba sendo uma relação confortável para uma empresa de saneamento. E também a seguir, iremos dizer que a Sanepar pretende investir muito, porém a empresa tem uma trava na sua dívida e eles precisam manter até 3,0 de alavancagem. Então a dívida ainda deverá crescer por causa de muito investimento previsto, porém a Sanepar tem essas travas que eles não querem ultrapassar 3,0 de dívida líquida sobre a EBITDA. Então esse ponto acaba ajudando que a empresa ainda permaneceria com uma dívida confortável. Já outro ponto que tem feito o mercado bater na cotação é que olhe o custo médio ponderado da dívida, que foi de 10,5%, e nesse cenário de inflação mais alta e juros maiores, esse ponto tende a aumentar o custo da dívida, até porque grande parte está indexada ao IPCA e ao CDI. Fora isso, a Sanepar segue investindo muito, quase 1,4 bilhão de janeiro até setembro, e eles pretendem investir muito nos próximos anos. E a seguir, vou destacar o cronograma esperado. Além disso, a Sanepar possui um dos melhores indicadores de água e coleta de esgoto. Então perceba, índice de atendimento com água tratada, 100%, índice de atendimento com rede coletora de esgoto, 80,8%, e é um dos melhores do país, e o percentual do esgoto que é tratado, 100%. Então a Sanepar é disparada uma das melhores do setor. Fora isso, no final do ano passado, a Sanepar divulgou essas previsões de investimentos entre 2025 até 2029. Então a empresa prevê quase 12 bilhões em investimentos e só para termos noção, a Sanepar vale na bolsa 7,7 bi. Então só o investimento esperado nesses próximos 5 anos fica bem além do que o valor de mercado em bolsa da empresa. E cabe destacar que esses investimentos poderão ser reconhecidos e esse ponto poderá se traduzir em revisões tarifárias maiores, o que pode ajudar no crescimento do balanço da empresa. Já outro dado crucial é que nesse setor, por exemplo, de saneamento, energia elétrica, você tem que olhar para as concessões da empresa, porque às vezes certa empresa está barata, porque essa empresa possui diversas concessões vencendo para o curto a médio prazo. E aqui no caso da Sanepar, perceba o período remanescente de concessão, 23 anos, Curitiba, e este ponto representou 22% da receita total da empresa, Londrina com 7% da receita e uma concessão de quase 24 anos, e perceba outras que também possuem um tempo remanescente elevado. Então, no caso da Sanepar, não existe nenhum receio de concessões importantes vencendo no curto prazo. Fora isso, tem um bônus que a Sanepar irá receber 4 bilhões em precatórios e o mercado cogita que este fato acontecerá para 2025 ou 2026. E esse valor é muito substancial e hoje representa uns 53% do valor de mercado da empresa em bolsa. Então perceba que só esse ponto poderia destravar muito valor. Daí, quando a Sanepar receber esse valor, a empresa poderá utilizar de várias formas, por exemplo, investimentos, manter a dívida controlada e também poderão pagar proventos extraordinários. Então acredito que a Sanepar poderá fazer um pouco dos três. Além disso, no quesito proventos, em 2020 a Sanepar pagou 300 milhões em JCP, já em 2021, 343, em 2022 e 2023, 430 e 450, e para o exercício de 24 tivemos 462 milhões em proventos. E aqui nessa barra só considerou o anúncio de junho de 24, então se considerar o provento de dezembro de 24, aumenta para 462 milhões, o que seria o maior provento desde 2020 até o momento. Porém, o dividend yield da Sanepar está bem baixo, de apenas 6,1%, porque a empresa só tem repassado 30% do lucro na forma de proventos. Então esse ponto tem feito muitas pessoas se afastarem da Sanepar, porque antigamente a empresa pagava de 45% a 50% de payout, e se esse fato acontecesse, o dividend yield subiria para 9% a 10%. Então, com este payout baixo, o dividend yield produzido tem ficado baixo. Fora que tem outro fator, 6,1% de yield é bruto, porque a empresa só anunciou o JCP, então se eu descontar 15%,
o dividendo líquido é de 5,2%. Então, na prática, a empresa não tem gerado um alto yield para o acionista. Fora que tem aquele outro fator, a empresa demora muito para pagar, data como para junho e dezembro, e o pagamento só acontece no final de junho do outro ano. Então, em 2024, tivemos 2 anúncios para junho e dezembro, e o pagamento só será feito em junho de 25. Aí depois acontecerá mais anúncios para junho e dezembro de 25, mas o pagamento só acontecerá em junho de 2026. Então tem que ter paciência, porque a empresa paga provento sim, porém o dividend yield não é elevado e a empresa demora bastante para pagarem após a datacom. Fora isso, essa foto mostra um indicador de preço dividido pelo lucro, que é só pegar a cotação da empresa e dividir pelo lucro por ação, ou o valor do mercado e dividir pelo lucro líquido da empresa. Então perceba que durante vários períodos o mercado pagou 8, 9 e até quase 10 vezes de preço-lucro e o patamar atual é de 5,1, o que fica abaixo do que essas médias e também abaixo do que a média do setor. Já no quesito PVP, 0,74 também seria um dos menores patamares de 10 anos para cá, e a empresa também segue descontada frente à sua média e também à média do setor. Outro ponto, Sanepar versus Copasa. Primeiro, vou mostrar sobre o retorno total. Em 2 anos, Sanepar 57, Copasa 80. Já nos últimos 5 anos, a Copasa gerou 67% e a Sanepar menos 7,1%. E eu me lembro que o pessoal destacava com muita frequência a Sanepar em 2019 e início de 2020 para vocês comprarem a Sanepar, que é uma boa empresa e etc. Mas naquele período, olha o PVP da Sanepar de 1,7, que foi um dos maiores patamares da sua história, e o preço sobre lucro estava quase de 10 vezes. Então a Sanepar estava cara e pagando um baixo provento para o acionista. E mesmo assim o pessoal insistia, então quem foi na onda conseguiu uma performance negativa. E também para 10 anos a Sanepar entregou 385% e a Copasa 443%. Então o pessoal também comentava na época, olha o retorno da Sanepar, 400%. E justamente nesse período, quando o papel estava caro, muitas pessoas caíram nessa armadilha e pagaram caro pelo papel. Aí também destacavam, olha a performance da Copasa, é péssima, está perdendo para a Sanepar. Então quer dizer que a Sanepar é o melhor investimento. Então quem foi nessa e pagou caro, conseguiu uma péssima performance na sua carteira. Então tenha cuidado com este ponto de olhar a rentabilidade para tentar justificar que certo papel será melhor do que outro. E na prática, não tem como saber. E por fim, sobre indicadores, hoje no quesito preço sobre lucro, a Sanepar é a mais barata versus a Copasa. PVP, a empresa, também é mais barata. EV sobre EBITDA também é mais barata. EV sobre lucro operacional é mais barata versus a Copasa. Dividend yield tem sido a metade do que o da Copasa, porque a Copasa tem pago um payout maior, fora os proventos extraordinários. Já no quesito margem EBITDA, margem operacional e margem líquida, a Sanepar se destaca frente à Copasa. Já no quesito alavancagem, dívida líquida sobre EBITDA, ambos estão parecidos, com uma alavancagem na faixa de 1,7. Outro ponto, retorno sobre o patrimônio líquido, a Copasa é mais rentável. Retorno sobre o capital investido, a Copasa é mais rentável. E também, de 5 anos para cá, a Copasa cresceu a sua receita e o seu lucro em uma taxa mais acelerada frente à Sanepar. Então, no quesito preço, aparentemente hoje a Sanepar está mais barata, porém a empresa tende a pagar proventos menores. E ainda tem aquele fator que a qualquer momento a Sanepar poderá receber este precatório de 4 bi e este valor é bem substancial e representa metade do seu valor do mercado. Então só esse ponto poderia destravar muito valor, o resultado poderia crescer e a empresa poderia pagar bons proventos para o acionista. Então, pessoal, destaquei sobre alguns dados da Sanepar e também esse pequeno comparativo da Sanepar versus a Copasa. Então comente aqui abaixo sobre quais empresas de saneamento vocês investem e, em particular, eu possuo a Copasa, porém eu comprei a Copasa em preços bem menores e neste patamar de preço eu ainda não tenho aportado na Copasa. Fora isso, deixe o gostei no vídeo, se inscreva no canal e considere se tornar membro do YouTube para ter acesso a mais de 550 vídeos exclusivos, fora planilhas com preset e projeções, Telegram para membros, acesso a meus aportes, minha carteira aberta e muito mais. E tem aquele ponto, se assinar hoje e não gostar, você clica em compras e assinaturas e cancela um clique.
E também, se você quiser trocar de corretora, eu utilizo a corretora BTG, que é bem completa e é uma das melhores do país. E aqui abaixo possui um link de um formulário do parceiro do canal para vocês conseguirem bons benefícios na corretora BTG, conta corrente, cartão Black do BTG e muito mais. Então preste aqui abaixo e aguardo o pessoal entrar em contato com vocês. Então, pessoal, até o próximo vídeo e forte abraço.